E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha, eu vou trazer uma matéria de Taiwan, tá? Em relação, pode ser que essa guerra exploda ou não. Mas por que eu vou trazer? Porque o Japão, ele se comprometeu, tá, a ajudar Taiwan. Até aí tudo bem. Mas japonês, mas seu canal não é sobre coisas do Japão? Sim. Porque se o Japão entrar nessa, vai respingar em nós aqui no Japão de uma forma muito horrenda. Tá? Ah, mas você fala de uma forma muito horrenda, a China vai atacar o Japão? Não dá para saber. Isso aí é o menor dos problemas. O Japão, ele depende muito da importação. O Japão, a parte de matéria-prima do Japão, ele é muito escasso. Muito escasso. Tá? Tanto que você vê que quem estudou a Segunda Guerra viu que o Japão, no final da Segunda Guerra, ele se lascou de verde e amarelo. Por quê? Falta de matéria-prima. Isso é fato. Eu não vou entrar em aprofundamento histórico aqui, tá? Porque senão o vídeo ia ter 1 hora. Mas ele depende muito. E se acontecer alguma coisa nessa parte do Japão entrar na guerra, ele vai se lascar como matéria-prima? Vai se lascar. Por uma série de fatores. Tá? Que esses fatores também não vou elencar aqui, para não deixar o vídeo mais comprido. Mas vai prejudicar vai prejudicar muito. Tá? Então eu só vou trazer sim, certas informações, porque eu não vejo as mídias exteriores, no caso assim, CNN e outras mídias relatando esse tipo de coisa. Porque é aquilo que eu sempre falei. Tá? Existe aquela campanha pró e contra os Estados Unidos, existem de ambos os lados. Só que você tem que tomar cuidado com aquilo que passam para você. A intenção que estão passando para você. Determinadas coisas, determinadas situações. Porque depende da intenção do vendedor para você comprar. Então, se o vendedor te passar muita coisa, se você comprar aquela ideia, porque toda pessoa que quer te falar alguma coisa está te vendendo algo. Ou está te vendendo um produto, está te vendendo uma ideia, está te vendendo uma intenção. Tá? Então, em cima desses vendedores, tá, você tem que tomar cuidado com o que ele está falando, com a intenção dele. Tá certo? A minha intenção aqui é alertar para certas situações. Tá? Não quero causar pânico, nem polêmica, nem nada, nem criar guerra contra empreiteiras, guerras contra agenciadores. Não, eu gosto de passar a situação para as pessoas terem noção real do que está acontecendo. Tá? Por quê? Igual, por exemplo, um empreiteiro. Não vou colocar nem agenciador, vou colocar um empreiteiro. Um empreiteiro, ele quer te vender um emprego. Só que, nas minutas ali, nas letras miúdas, e aí, o que está escrito? No caso assim, as letras miúdas que eu falo assim, a interpretação daquilo, o que tem por trás? É só o lucro dele? Vai ter o seu lucro e o lucro dele? Vai ter um meio a meio, meio termo? Não, só eu ganho, você é meu escravo? E aí? É a mesma coisa que acontece em certas mídias. Tá? Vou te vender uma certa ideia, se você comprar, você vai começar a ser meu apartidário. Acontece, pô, acontece. Tá? Por isso que fica aquela guerra no Brasil. Bolsonaro gado, Lula jumento. Pô, não faz noção. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não curto. Tá? Tanto que você vê que de certas notícias eu nem passo aqui no canal. Então, mas é aquela velha história. Por isso que eu falo assim, depende muito da ideia do vendedor, o que ele quer te passar. Se ele quer te passar um fato real, ou se ele quer te passar um fato manipulado para você tomar partido de alguma situação. Tá? Então, tomem cuidado com essa ideia. Tá? Mas, vamos lá, a matéria aqui. Taiwan está preparando seus abrigos antiaéreos à medida que a crescente tensão com a China e a invasão da Rússia na Ucrânia levantam novos temores sobre a possibilidade de um ataque chinês à Ilha Democrática. Sim, principalmente agora que a Pelosi foi para lá, né, o cerco está apertando. Por que eu falo isso? Eu não vi muitas mídias relatando isso. Tá? Mas quem viu, parabéns. Sinal que está ficando bem atento. Por quê? Olha só. Depois que a Pelosi foi lá para a China, no caso assim, quando estava na iminência dela já ir para a China, não, para Taiwan, me desculpe, o que a China fez em relação à retaliação? Ela pegou, tá?
tem os exportadores de biscoito para a China, que a China compra lá, tá, faz certas importações. A China cortou, tá? De 2.500 exportadores de Taiwan, se eu não estou enganado, e Taiwan tem 3.600 exportadores, é uma média, tá? Então a China cortou de 2.500. Em contrapartida, tá, é uma coisa que eu não acreditei. Do Brasil, coisa que a China não comprava. Quem acompanha a parte de agronegócio, eu acompanho por quê? Por causa da parte econômica. Se eu quero fazer uma boa análise de economia, eu preciso saber dessas situações também. A China, ela começou a comprar farelo de soja do Brasil, coisa que ela não comprava. A China comprava a soja, o farelo de soja não. A China começou a comprar. Então você vê que existem certas situações, porque parece que a China está se preparando para alguma coisa na parte de comida, na parte de estocagem de comida. E aí? É aquela velha história, onde tem fumaça tem fogo. Vai falar que é por falta de soja que a China vai comprar farelo de soja? Não. Até onde que eu saiba, a China conseguiu fazer um estoque para 2 anos de soja. Tanto que ela começou a colocar empecilhos na soja brasileira. Quem acompanhou a parte da soja brasileira viu, tá? Os novos pré-requisitos que a China colocou para poder comprar a soja brasileira. Em contrapartida, ela liberou geral para comprar o farelo de soja. Não faz lógica, não faz lógica. Tá? Mas é aquela velha história, onde tem fumaça tem fogo. Continuando aqui, só para não alongar muito, que já deu 6 minutos, tá? Já está com quase 7 minutos de vídeo. A China considera Taiwan seu território e aumentou a atividade militar no ar e nos mares ao seu redor. Taiwan promete se defender e fez o fortalecimento de suas defesas uma prioridade, com exercícios regulares de defesa militar e civil. Sim, até um tempo atrás, Taiwan estava fazendo treinamento de evacuação. Caso a China começasse a bombardear Taiwan, para os seus cidadãos evacuar de forma rápida. Eles estavam fazendo treinamento, isso saiu na mídia. Eu não sei se saiu no Brasil, eu não vi, tá? Mas aqui no Japão saiu bastante vídeos mostrando isso. Os preparativos incluem a designação de abrigos onde as pessoas possam se proteger de mísseis chineses quando começarem a voar. Não em bunkers construídos especificamente, mas em espaços subterrâneos, como estacionamentos subterrâneos, sistemas de metrô e shopping centers subterrâneos. A capital de Taipei tem mais de 4.600 abrigos que podem acomodar cerca de 12 milhões de pessoas, mais de que 4 vezes a sua população. A Maniu, de 18 anos, ficou surpreso ao saber que um shopping subterrâneo onde ela e outros jovens ensaiavam recentemente alguns passos de dança seria transformado em um abrigo antiaéreo, caso estoure a guerra. Mas ela disse que poderia entender o porquê. Ter um abrigo é muito necessário. Não sabemos quando uma guerra pode vir e eles devem nos manter seguros, disse Wu, no local perto da estação do metrô de Taipei. A guerra é brutal, nunca experimentamos isso, então não estamos preparados, disse ela. Isso é fato. Tá? Se você nunca vivenciou uma experiência e você começa a vivenciar aquela experiência, você vê que série de dúvidas, série de situações acontecem que você precisa tomar uma decisão rápida. Se o governo ele já está indicando esses locais, por quê? Nesse momento de decisão rápida, para onde correr, o que fazer. Tá? Então você vê que é um governo consciente. Além que, isso aqui é o que vem para nós, tá? Réis mortais. Nos bastidores dessas guerrinhas que estão acontecendo, existem muito mais informações que não são passadas para o público. Por quê? Para evitar, como é que se fala assim, que as pessoas entrem em pânico. Então já dá para você sacar também, por A mais B, que existe aquela velha história. Onde tem fumaça, tem fogo. As autoridades de Taipei estão atualizando seu banco de dados de abrigos designados, colocando seu paradeiro em um aplicativo de smartphone e lançando uma campanha de mídia social e cartazes para garantir que as pessoas saibam como encontrar o mais próximo. As entradas do abrigo são marcadas com uma etiqueta amarela do tamanho de uma folha de papel A4
com o número máximo de pessoas que podem entrar ali. Um alto funcionário da prefeitura responsável pelos abrigos disse que os eventos na Europa trouxeram um renovado senso de urgência. É aquela velha história, aprenda com o erro dos outros. Tá. Olhe para a guerra da Ucrânia, disse Abercrombie Young, diretor do escritório de administração de edifícios. Não há garantias de que o público inocente não seja atingido, disse ele, acrescentando que era por isso que o público precisava ser informado. Todos os cidadãos devem ter consciência da crise. Precisamos dos abrigos de ataque, casos... Eu não vou usar esse termo aqui, senão vamos chamar de racista. Tal. Colocar ali. Tá. Pula essa parte. Pé. Tá. No mês passado, Taiwan realizou um exercício abrangente de ataque aéreo em toda a ilha, pela primeira vez, desde que a pandemia de coronavírus interrompeu os exercícios regulares. Entre as instruções que os cidadãos recebiam em caso de lançamento de mísseis, estava descer em seus estacionamentos no porão, com as mãos cobrindo os olhos e os ouvidos, e mantendo a boca aberta para minimizar o impacto das ondas de choque. Sim, uma coisa que eu sempre ouvi falar. Dependendo da explosão que der perto, abre a boca. Tá, por causa da onda de choque. Alguns defensores da defesa civil dizem que é preciso fazer mais. As autoridades são obrigadas por lei a manter os abrigos limpos e abertos, mas eles não precisam ser abastecidos com suprimentos como água e comida. Então é aquela velha história. Então se tiver começar uma guerra e eles não tiverem suprimentos dentro dos bunkers, entre aspas, o que será do povo? Então já dá para você sacar por A mais B que muita coisa vai acontecer. Tá? Pesquisadores no parlamento pediram em junho que os abrigos recebessem suprimentos de emergência. O Enoch, do Partido Democrático Progressista, diz que o público deve preparar kits de sobrevivência para levar com eles quando procurarem um abrigo. Bom, isso é fato. Tá? Até porque nunca se sabe a quantidade de tempo que isso vai levar. E a mesma coisa vale aqui para o Japão. Tá? Ah, japonês, mas você está falando da guerra? Não, estou falando questão de desastre natural. A gente nunca sabe quando dá um terremoto que vai arrebentar tudo. Então é sempre bom você ter o seu kit, porque na hora que você tiver que sair correndo, você não vai ter tempo para preparar. Então é só passar a mão no kit e sair correndo. Uma mochilinha, uma bolsa, alguma coisa, deixa preparado, jogado lá no canto lá. Tá? Com algumas mudas de roupa, algumas comidas não perecíveis e etc. Deixa o troço preparado, porque a gente nunca sabe. Tá? Então, aqui no Japão, é uma coisa que sim, deveria ser de consciência das pessoas, coisa que não é. Por que eu falo isso? Nem os próprios japoneses fazem esse tipo de kit, mesmo sendo recomendado. Por que eu falo esse tipo de coisa? Quando deu aqueles desastres tempos atrás, você via muita gente na Rua da Amargura. Aí depois via-se relatos das pessoas falando, agora eu aprendi, agora eu sempre tenho kit. A pessoa chegava lá e mostrava o kit dela. Então tem muita coisa assim que as pessoas acham que nunca vai acontecer, que meu telhado, né, não é de vidro, você pode jogar pedra que o telhado não é de vidro, que não vai acontecer, porque acaba acontecendo. Tá? Então tem que se tomar cuidado, Tanto que eu tenho um relato muito grande, né, guardado comigo, igual assim, quando aconteceu aquele tsunami, teve um japonês que ele não estava muito acreditando nisso, tá? Tanto que ele perdeu um vizinho que não deu tempo de chamar esse vizinho, tá? E ele teve que sair correndo. E ele não tinha kit de sobrevivência nem nada, dentro do carro nem nada. Depois que ele passou isso, ele falou que ele sempre deixa uma caixa de água e vários pacotes de lame dentro do carro, no porta-mala. Por quê? Só ele sabe a penúria que ele passou quando deu o tsunami. Só a fome que ele passou ali para conseguir suprimento. A situação que ele passou. Então você vê que as pessoas precisam passar por certos sofrimentos para poder aprender certas lições. E servir de exemplo para os outros. Só que aquela velha história, servir de exemplo para os outros não quer dizer que os outros vão ouvir aquela pessoa. É aquilo que eu falei, já cansei de falar nos outros vídeos. Tome cuidado com os vendedores. Tá? Eu sou um vendedor, eu estou te passando uma ideia, só que a ideia que eu estou te passando aqui é te alertar para certas situações. Da mesma forma que uma pessoa, quando ela quer te vender um produto, ela quer te vender uma informação,
ela quer te vender uma ação, tá? Então tome cuidado com aquilo, de acordo com o que você comprar, porque todos nós somos vendedores, tá? Aquilo pode te beneficiar, como aquilo pode te prejudicar de alguma forma. Da mesma forma, quando aparecem alguns ditos influenciadores, tá? Eu já cansei de falar, não sou influenciador digital, não quero esse rótulo para mim. Que falam assim, da criptomoeda, que não sei o que, invista lá, que não sei o que, tal. Você vê que logo depois a criptomoeda despenca, todo mundo toma na tarraqueta. Cansei de ver relatos de pessoas perdendo dinheiro para influenciadores digitais, porque seguiram a ideia daquele cara e se lascaram. Por isso que eu não gosto de ficar julgando, dando muito meu ponto de vista. Faço certas análises, mas não falo para as pessoas, faça aquilo, ou faça aquilo. Assim eu faço assado. Não. Só para finalizar aqui. O importante é o que você traz com você, no caso dos suprimentos, para que as pessoas fiquem lá por um longo período de tempo. Disse o Wu, citando suprimentos médicos até ferramentas para construir um banheiro improvisado. Depois de uma década sobre o Estreito de Taiwan, separando a Ilha Democrática da China, muitos taiwaneses parecem resignados a viver com a ameaça de uma invasão chinesa. Não estou estressado, eu continuo com a minha vida como de costume. Quando acontecer, aconteceu, disse Teresa Chen, de 17 anos, que também vive se exercitando na prática da dança ali, né? Quando fizeram a entrevista com a mulher. Então, é aquela velha história, a coisa começa a ficar tão corriqueira que as pessoas já perdem até aquele senso de, como é que se fala assim, de temor das coisas. É igual a pandemia. Aquele senso crítico que teve antes, no começo da pandemia, para agora, você vê que mudou. Tá? Então existem certas diferenças que as pessoas vão aprendendo a lidar com isso. Mas na hora que a corda arrebentar, ninguém está preparado. É a mesma coisa que vai acontecer aqui no Japão. Se der um pau mesmo e o Japão for lá socorrer Taiwan, o Japão vai ser afetado de uma forma direta, não é indireta, de forma direta. Tá? Porque existem certos fatores que podem acontecer, tá? Que vão prejudicar muito o Japão. Não digo nenhuma questão de um ataque direto ao Japão, tá? Mas o Japão ele depende muito das partes de importações e exportações para sobreviver, principalmente a parte de importação. Porque quem estudou a Segunda Guerra sabe do que eu estou falando. O Japão ele depende muito da matéria-prima importada, porque o Japão ele é fraco, ele é escasso de matéria-prima. Então ele depende de certos fatores para continuar sobrevivendo. E dependendo de uma guerra, e aí, o que vai dar? Eu não vou relatar o que pode acontecer, tá? Mas, até porque eu já tenho minha ideia formada, minha ideia, como é que se fala assim? Não quer dizer que eu tenho que sair passando para todo mundo. Eu acho que cada um com a sua verdade. Mas, nesse ponto, vai afetar muito o povo. Se agora esse dólar está nesse sobe e desce, só para vocês terem uma ideia, tá? O dólar baixou, caiu a 130, hoje já voltou a subir, tá 133. Ele está oscilando muito. Então tem que se tomar cuidado? Tá? Tem que se tomar cuidado. Tá certo? Então, é aquela velha história, tá? Não comprem tudo à primeira vista que estão te passando. Façam uma pesquisa. Veja por A mais B com seus olhos como é que está a realidade da coisa. Mas não use uma mídia só. Da mesma forma, não use só o canal aqui como fonte de informação. Procure várias mídias. Junte toda a informação. Em cima daquele montante de informação, refina. Dali você vai conseguir tirar a sua realidade. Não digo sua verdade, porque a verdade ela muda de tempos em tempos. A única verdade que eu vi que não muda é Deus. Tá? De resto, você vê que a ciência muda o tempo todo. Então você vê que até a própria ciência muda o tempo todo. Você acha que as verdades não vão mudar? Elas mudam. Tá? De tempos em tempos. Daquilo que pode parecer que é ruim para você hoje, amanhã pode ser bom. Você mesmo muda de ideia, muda de gostos de tempos em tempos. Eu sou assim também. Então não posso falar que hoje eu gosto de laranja, amanhã eu vou gostar de laranja também. Amanhã eu posso gostar de limão. Da mesma forma, você pode gostar de abacaxi hoje, amanhã gostar de abacate. E aí?
Então, vida que se segue, só toma cuidado com o que te vendem por aí, tá? E o Japão vai ser muito afetado com isso, vai ser diretamente afetado. Por isso que eu já estou passando esse tipo de vídeo aqui, de informação, para você que mora aqui no Japão, tomar certos cuidados, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!